E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Assistiram os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro? Flusão se safou, continua na Série A. Ele estava ameaçado, né? Porque se o Palmeiras ganhasse ou empatasse com o Fluminense podia correr a risco de ser rebaixado. Mas, cartolinha aqui, ó. Cartolinha aqui figurou o Flu na primeira divisão. E é sobre isso que eu queria dizer, sobre esse Campeonato Brasileiro que foi um dos mais disputados. Talvez não tenha sido o melhor, mas foi um dos mais disputados dos últimos anos. Tudo decidido na última partida. O Palmeiras tentava ser tricampeão brasileiro seguido, não conseguiu. Esse feito continua sendo apenas do São Paulo. São Paulo que teve um ano ridículo, medíocre. Ah, mas o time chegou em sexto lugar. Isso não justifica. São Paulo vem envergonhando a torcida dele com frequência. 5, 6 jogos sem vitória, negócio inadmissível. Quanto ao Palmeiras, a gente observa o seguinte: campeão de quase tudo, um timaço, mas é nítido que o Palmeiras já está precisando de uma reciclada, né? O Abel é um baita treinador, mas o time tem que mudar as peças, tem que ter uma nova filosofia, com ou sem o treinador. É um problema dos palmeirenses. Quanto ao São Paulo, eu diria que passou da hora de tirar esse argentino, calça apertada, que é dominado pelos jogadores. Quem escala o time é o Rafinha, é o Luciano, são os veteranos do elenco. As joias, que não são joias, são bijuterias, as joias da base são praticamente descartadas em jogos importantes, não entram de jeito nenhum, e o presidente não entende nada de futebol, né? Mas por que eu tô com a camisa do Fluminense? Uma, que eu gosto do Flu, e outra, foi um ano que foi muito simbólico para o Fluminense. Ele vinha da conquista da Libertadores, feito que o credenciou a participar desse inédito Mundial de Clubes, com um monte de clube, né? Se não me engano, daqui a alguns dias já vai ter a transmissão do primeiro jogo do Fluminense nesse campeonato. Não sei se joga com algum time mexicano, coisa do tipo. Se ganhar, vai se credenciando aí para a final. Quem sabe pegar até o Real Madrid, né? Seria o sonho, né? Fluminense Real Madrid. Tem um jogo espetacular. Voltando a falar do Flu. O Mano entra no meio do campeonato, tem que descascar um abacaxi enorme, com o elenco dividido, com vaidades, com antiprofissionalismo de jogadores como o Marcelo, por exemplo, que nunca foi nada no futebol, estava no 7-1. Foi a maior vergonha do futebol brasileiro. Estava o Marcelo lá entregando o jogo com os alemães. Ele prejudicou bastante o Fluminense, né? Contaminou o jovem John Kennedy, um craque de bola, mas com a cabeça pequena. Para piorar, o Germancano, o matador do Flu, estava em má fase. Então tudo isso foi se aglutinando e fez com que o time das Laranjeiras quase fosse rebaixado. Mas aí a experiência e a coragem do Mano foi muito importante. O Mano vocês conhecem. É aquele técnico do Corinthians, que foi campeão, tal, retranqueiro. 1-0 para o Mano é goleada. Ele é um técnico que se preocupa primeiro em defender e depois atacar. Mas ontem ele deu um nó tático no Abel, né? Quando ele tira o Ganso do time e coloca o Serna, monta aquele meio de campo mais leve, o que ele faz? Ele mostra que o Fluminense ia jogar para a vitória. O Fluminense não entrou para empatar, embora o empate ainda mantivesse o Flu na primeira divisão. E o recado foi dado, né? Acima das vaidades dos jogadores está a instituição. Agora o que o Fluminense tem que fazer é uma pequena limpa também no elenco, tirar uma ou outra peça, renovar com o Fábio. Que goleiro fantástico, hein? Quando a gente percebe que o Fábio, com 44 anos, nunca foi para a seleção, a gente entende absurdos como esse, como o fato do Ganso nunca ter ido para uma Copa do Mundo. O Ganso é uma espécie de Ademir da Guia com Platini. Ora ele está vendo o jogo de um jeito, ora ele está dando toques de primeira. Um cracaço de bola, né? Mas nesse futebol moderno ele não tem vez, né? Não sei se o ano que vem ele permanece, né? Já está também com idade avançada.
Provavelmente o Fluminense vai precisar de mais algum atacante, já que o Kennedy talvez não fique. Marcelo já deu linha na pipa, graças a Deus. O Flusão vai atrás de laterais. E olha, tudo está se desenhando para termos um espetacular Campeonato Brasileiro. Por quê? Times como o Corinthians, por exemplo, que quase foi rebaixado e de repente renasceu das cinzas, numa reação espetacular, se não me engano, 8 ou 9 vitórias consecutivas, faz com que outros times, como os rivais, né, Palmeiras, Santos, aliás, uma bela campanha na segunda divisão, São Paulo, tal, se reforcem. Porque, além da questão financeira, do título, do dinheiro que dá um título tal, dos contratos que são assinados, a, a disputa, a rivalidade entre os clubes, que é o que mantém a chama do futebol. Né? Então, o que esperar para 2025? Um Corinthians forte, um Palmeiras, acho que renovado, né? Se o Abel ficar melhor para os palmeirenses. São Paulo, aquela grande interrogação, todo mundo manda no São Paulo e ninguém manda, né? Uma pena, um time tricampeão mundial chegar na situação que chegou. Ah, mas está em sexto, vai disputar a Libertadores. Vai disputar, mas vai perder a Libertadores, né? Isso é muito óbvio, né? Flamengo dispensou o Gabigol, fez algumas mudou algumas peças, mas ele tem ainda o Bruno Henrique, tem o Pedro, né? São jogadores espetaculares. Né? Quanto aos times que subiram, o Santos, merecidamente, né? Gente, um campeonato brasileiro sem o Santos, quem diria, hein? O Santos, o Mirassol, que tomara que fique, mas a gente conhece a história, né? Subiu para descer no próximo ano. O Ceará e o Sport. O Sport, o famoso campeão de 87, que não é campeão, né? Dividiu o título com o Flamengo. É um campeão não reconhecido. O que a gente espera então? Que os nossos clubes, né, os clubes que a gente gosta, né? Estou falando do Fluminense, no meu caso do São Paulo, eu tenho também uma certa admiração pelo Cruzeiro, né? Chamou o Diniz, né? Os caras gostam de viver perigosamente, vamos dizer assim, né? Que os times se reforcem e tenhamos um campeonato tão disputado quanto esse. Por que eu não digo bom? Esse negócio de bom é muito relativo, né? Bom é o campeonato que tem jogos memoráveis, gol de bicicleta, grandes goleadas, uma ou outra polêmica. E o que a gente está vendo recentemente, de uns anos para cá, é algo muito clean, né? Infelizmente, o VAR virou uma realidade, né? Acho um absurdo esse negócio do cara fazer um gol e ter que rever se o gol valeu ou não. O juiz deveria ver na hora, né? Nós nunca mais veremos a cena espetacular, a cena que é a cara do futebol brasileiro e do brasileiro, que é o juiz saindo do campo de Camburão. Pô, nunca mais o juiz vai sair do campo de Camburão, né? Nunca mais os caras vão querer dar umas porradas no juiz, porque o juiz não erra. Quem erra é o VAR, né? Olha que coisa louca, né? Então, fica essa expectativa, né? Que nossos clubes se reforcem. O Botafogo, não está falando do Botafogo? O Botafogo é a cara do futebol brasileiro de hoje. É um time frio, técnico, eficiente. Pena que a seleção não é assim, né? Mas, olha, a gente fica pensando tudo que o John Textor fez para o Botafogo. Investidor estrangeiro, contratou jogadores bons, um técnico de qualidade. O time ganhou 2 títulos em 15 dias. Mas e aquela história, hein? E aquela história da manipulação dos resultados? Quando a gente vê jogadores como o Luciano do São Paulo ganhando um monte de cartão amarelo, umas expulsões, uns cartões sem necessidade, e a gente lembra que nesses aplicativos esportivos, esses joguinhos, tigrinhos, sei lá o que, premia quem acerta o jogador que vai ser expulso ou vai receber cartão, a gente não fica com uma, fica com 2 pulgas atrás da orelha, né? Eu diria que metade do que o John Textor falou deve ter um fundo de verdade. Isso é para um outro momento. Isso seria tema para a revista Placar, se a Placar fosse a Placar de antigamente, né? Hoje a gente não pode ferir suscetibilidades. Todo mundo é inocente até prova contrária, né? Não é assim que é na política também, né? Então,
Queria dizer isso, queria bater um papo com vocês. O que vocês acharam? Como foi o time de vocês esse ano no campeonato? Né? O que esperar para 2025? Né? A seleção brasileira, nem vou falar nada, vocês já sabem o que esperar, né? E vamos ver, vamos ver. Agora a gente fica na expectativa desse jogo do Botafogo, da possível vitória do Botafogo e do televisionamento, da transmissão desse Mundial de Clubes aí, que vai agora pegar o final do final do mês de dezembro e o início de janeiro, né? Teremos um novo campeão do mundo, né? É isso. Um novo campeonato de Mundial de Clubes e que o São Paulo mais uma vez não está. Mas o Fluminense está. E tudo pode acontecer, certo? Fiquem com Deus.